Naquele almoço em família, eu e minha filha jamais imaginávamos o que estava por vir. Meus pais, diante de todos, anunciaram um presente grandioso: viagens pagas para a Disney aos filhos das minhas irmãs. Risos, aplausos e abraços tomaram conta da mesa, até que o silêncio recaiu sobre nós. Quando minha filha, com os olhos brilhando de esperança, foi ignorada e ainda alvo de comentários cruéis, senti o chão desaparecer sob meus pés. A humilhação foi tamanha que o ar parecia pesado demais para respirar. Ali, entre sorrisos de uns e olhares de desprezo de outros, percebi que não era apenas exclusão, era um recado de que nunca seríamos dignas para eles. Mas o que ninguém sabia é que aquele momento seria o estopim de uma virada inesperada. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. O almoço em família, que deveria ser um momento de união, se transformou no ponto de ruptura da minha vida. A mesa estava posta com fartura, o cheiro da comida lembrava minha infância, mas nada disso foi suficiente para mascarar o veneno que escorria nas entrelinhas de cada olhar e sorriso falso. Meus pais sempre tiveram uma predileção evidente pelas minhas irmãs, algo que cresceu comigo como uma sombra constante. Eu aprendi a suportar as comparações, os olhares de desdém e as palavras que diminuíam quem eu era. Mas naquele dia, tudo ultrapassou qualquer limite que eu pudesse imaginar. Meus pais chamaram os netos, um a um, entregando caixas embrulhadas em papéis coloridos. Meus sobrinhos abriram os presentes, revelando não apenas brinquedos ou roupas, mas algo muito maior: passagens para a Disney, com todos os ingressos e despesas pagas. Primeiro foi o filho da minha irmã mais velha, depois a filha dela. Em seguida, veio a filha da minha irmã mais nova. Os gritos de alegria ecoaram pela sala, acompanhados de aplausos e lágrimas de emoção. Todos vibraram juntos. Todos, menos eu e minha filha. Quando chegou a vez dela, minha menina de apenas 10 anos, ela se ajeitou na cadeira com os olhos brilhando, como se já pudesse sentir o vento da montanha-russa e o encanto dos castelos iluminados. Mas meu pai, com um sorriso frio, apenas deu de ombros e disse: "Que pena, acabou. Fica para a próxima." Um silêncio pesado tomou conta da mesa, quebrado apenas pelo riso debochado dele. Minha filha arregalou os olhos, tentando segurar as lágrimas, mas o mundo infantil dela desmoronava ali, diante de todos. Eu, indignada, questionei: "Pai, por que ela não ganhou também? Ela é sua neta tanto quanto os outros." Ele me olhou fixamente, como se eu fosse nada além de um incômodo, e respondeu com crueldade: "Ninguém quer você e sua filha por perto. Vocês duas são um estorvo." Antes que eu pudesse reagir, minha irmã mais velha completou, gargalhando: "Era melhor levar um estranho do que vocês." O som das risadas deles pareceu uma bofetada. Minha filha não aguentou, chorou diante de todos. Peguei-a no colo, mesmo já sendo grande demais para isso, e saí daquela casa sem olhar para trás. Cada passo que dei na calçada parecia carregar o peso de anos de rejeição acumulada. Eu já tinha suportado humilhações suficientes, mas ver minha filha ser tratada como invisível, como indigna de amor e pertencimento, foi a última gota. Enquanto caminhava, senti algo dentro de mim se transformar. O coração que sempre buscou aceitação se fechou em definitivo. Não havia mais espaço para ilusões, nem para a esperança de que, um dia, meus pais e minhas irmãs me olhariam como parte da família. Aquele riso de deboche, aquele desprezo escancarado, havia me libertado. De dentro para fora, uma força começou a crescer. Se antes eu aceitava ser tratada como inferior, agora eu sabia que não seria mais assim. Minha filha merecia um mundo diferente, onde fosse valorizada, onde pudesse ser feliz sem depender da aprovação de ninguém. E, acima de tudo, ela merecia uma mãe forte, capaz de protegê-la não apenas do mundo lá fora, mas também da própria família que deveria amá-la. Eu sabia que, dali em diante, nada seria como antes. Aquele almoço marcaria o início de uma virada, e meus pais e minhas irmãs aprenderiam, de forma dura e inevitável, que cada gesto de desprezo tem um preço. Eles riram naquele dia, mas em breve, o riso se transformaria em silêncio, e o silêncio, em arrependimento. Esse não seria apenas o fim de um ciclo.
Era o começo de uma história que mudaria tudo, onde a dor se tornaria combustível e a humilhação, a semente da minha vitória. Minha filha não ficaria marcada por aquele dia como a rejeitada. Pelo contrário, seria lembrado como o momento em que levantamos juntas, mais fortes do que nunca, prontas para mostrar ao mundo, e a eles, que nada poderia nos derrubar. Naquela noite, depois do almoço fatídico, minha filha dormiu nos meus braços. Os soluços dela demoraram a cessar, e só quando o corpo finalmente se entregou ao sono é que eu pude soltar as lágrimas que segurei diante de todos. Fiquei horas olhando para o teto, repetindo na mente cada palavra de deboche, cada gargalhada que ecoou na sala dos meus pais. Eu sabia que não poderia apagar aquilo da memória da minha filha, mas podia garantir que o que viria depois seria diferente. Enquanto todos estavam ocupados comemorando a viagem perfeita em família, eu me sentei diante do meu computador e comecei a planejar. A data, os voos, os ingressos dos parques, tudo estava à disposição com alguns cliques. Meu coração acelerava ao imaginar a expressão da minha filha, não de tristeza, mas de surpresa e alegria, quando eu revelasse que também iríamos para a Disney, exatamente na mesma época em que meus pais e minhas irmãs estariam lá. Só que, diferente deles, eu não precisava da aprovação de ninguém para isso. Eu tinha os meios, e mais do que isso, tinha a determinação. O que meus pais e minhas irmãs nunca se preocuparam em descobrir é que, enquanto eles riam das minhas escolhas, eu construía uma vida sólida. Anos de trabalho árduo me permitiram chegar onde cheguei. Eu tinha uma carreira estável, clientes que me respeitavam, e uma rotina financeira organizada. Talvez para eles eu sempre tivesse sido o estorvo, mas para mim mesma, e para minha filha, eu era o alicerce. E era justamente essa base que agora me permitiria reescrever nossa história. Pesquisei cada detalhe com paciência. Reservei passagens em voos diferentes, hospedagem em um hotel aconchegante, próximo aos parques, e comprei os ingressos sem hesitar. Cada confirmação de compra parecia arrancar um peso do meu peito. Não se tratava de ostentação, nem de competir. Era sobre mostrar para minha filha que ela não estava sozinha, que nunca mais seria deixada de lado, e que o riso cruel dos outros não definia quem ela era. No dia seguinte, acordei cedo e preparei o café da manhã. Minha filha ainda estava cabisbaixa, mas forcei um sorriso e sentei diante dela. Esperei que comece as primeiras colheradas e então falei com suavidade: "Filha, lembra da viagem que seus primos ganharam?" Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente, mas antes que pudesse responder, completei: "Pois bem, você também vai. Nós duas vamos para a Disney, juntas." Por um instante, ela ficou em silêncio, como se não tivesse entendido. Então, a boca se abriu num sorriso largo, os olhos brilharam e ela pulou da cadeira me abraçando com força. "Sério, mãe? É de verdade?" perguntou, quase sem fôlego. "Mais do que de verdade. Está tudo reservado." Aquela reação era o combustível que eu precisava. Minha filha corria pelo quarto, já falando dos brinquedos que queria conhecer, das princesas que queria encontrar, e até começou a separar roupas para a mala, mesmo faltando meses para a viagem. O brilho dela devolvia a luz à casa. O mais irônico é que meus pais e minhas irmãs continuavam acreditando que eu era insignificante. Eles não faziam ideia de que eu tinha condições de oferecer à minha filha exatamente o mesmo, ou melhor, do que eles ofereciam aos filhos das minhas irmãs. Para eles, eu era alguém que ficava para a próxima. Mas eu nunca dependi deles para nada, e agora, essa verdade ficaria clara. Durante os meses que antecederam a viagem, me dediquei a transformar esse momento em algo memorável. Pesquisei restaurantes, experiências extras, encontros especiais com personagens. Cada detalhe era planejado não só para divertir minha filha, mas para reforçar que ela era merecedora de tudo de bom que a vida podia oferecer. Enquanto isso, o grupo da família vibrava com cada foto de ingresso comprado, cada comentário das minhas irmãs sobre roupas combinando para os filhos, cada postagem de contagem regressiva. Eu permanecia em silêncio, observando. Eles não sabiam que, no mesmo período, eu e minha filha estaríamos vivendo tudo aquilo também, lado a lado com eles, mas em um universo completamente diferente, o nosso, onde o amor e a valorização não precisavam ser mendigados. Eu sabia que esse encontro inevitável em terras estrangeiras seria o início da virada.
Não porque eu planejava humilhar meus pais ou irmãs, mas porque a vida trataria de mostrar que o que eles desprezaram era, na verdade, muito maior e mais forte do que eles poderiam imaginar. E quando o avião decolasse rumo à Disney, não seria apenas uma viagem. Seria o primeiro passo de uma transformação que mudaria não apenas a vida da minha filha, mas também o destino de todos aqueles que ousaram nos diminuir. O dia da viagem chegou. Minha filha mal conseguia dormir de tanta ansiedade. Eu também estava inquieta, mas por outro motivo, a sensação de que aquele momento seria um divisor de águas em nossas vidas. Colocamos as malas no carro e seguimos para o aeroporto com antecedência. Durante o voo, ela colou o rosto na janela, encantada com as nuvens, e cada vez que me olhava, sorria como se estivéssemos compartilhando um segredo que ninguém mais sabia. Chegamos à Disney algumas horas antes dos meus pais e das minhas irmãs. Fiz questão de reservar voos diferentes justamente para evitar qualquer encontro no aeroporto, mas não havia como impedir o inevitável, em algum momento estaríamos no mesmo lugar. A diferença é que, dessa vez, eu não me encolheria diante deles. Assim que chegamos ao hotel, deixamos as malas no quarto e fomos direto ao parque. Minha filha vestia uma camiseta com estampa da Minnie que eu tinha comprado especialmente para esse dia. O sorriso dela era a prova de que todo esforço valia a pena. Quando atravessamos a entrada e vimos o castelo ao fundo, não resisti, tirei o celular da bolsa, abracei minha filha e tirei uma foto nossa com aquele cenário mágico atrás. Postei imediatamente nas redes sociais, com a legenda: "Um sonho realizado, só nosso." Segundos depois, o celular começou a vibrar sem parar. Mensagens pipocavam no grupo da família. Primeiro, uma frase seca da minha mãe: "Como assim você está aí?" Depois, meu pai: "Não acredito. Vocês estão na Disney também?" Minha irmã mais velha não perdeu tempo: "Aposto que fez algum empréstimo para pagar isso, né? Sempre querendo aparecer." E a mais nova completou com veneno: "Não tem vergonha de expor sua filha assim? Vai passar necessidade só para querer competir." Eu li tudo em silêncio, sentindo a mistura de raiva e satisfação. Eles estavam incrédulos. Para eles, eu jamais seria capaz de conquistar algo desse tamanho por conta própria. Era sempre mais fácil acreditar que eu dependia de alguém, ou que me endividava para tentar me igualar a eles. A verdade, porém, era que tudo aquilo era fruto de anos de esforço, dedicação e escolhas acertadas que eles nunca se importaram em conhecer. Minha filha, percebendo minha expressão, perguntou: "O que foi, mãe?" Eu sorri, acariciei o rosto dela e respondi: "Nada que importe, meu amor. O que importa é que estamos aqui juntas." Enquanto ela corria para ver uma das paradas com personagens, as mensagens continuaram chegando, cada vez mais agressivas. Meu pai escreveu novamente: "Você não tem noção do que está fazendo. Vai se arrepender." Minha mãe, em seguida: "Você estragou o passeio. Não queremos vocês duas no mesmo ambiente que nós." Era como se minha simples presença fosse suficiente para arruinar o mundo perfeito que eles acreditavam ter construído. Eu ri sozinha. Eles estavam irados porque não podiam mais nos excluir, não podiam mais rir às nossas custas. Nós estávamos ali, na mesma cidade, nos mesmos parques, vivendo o mesmo sonho, mas de forma muito mais genuína. Decidi não responder nenhuma das mensagens. O silêncio seria minha resposta. E, no fundo, sabia que isso os enfureceria ainda mais. Quanto mais ignorados se sentissem, mais perceberiam que não tinham nenhum poder sobre mim. Durante o resto do dia, me concentrei apenas na minha filha. Tiramos fotos com princesas, comemos algodão doce colorido, entramos em brinquedos que ela mal acreditava estar vivendo. Em cada instante, percebia que aquele seria um marco para ela. Não apenas por estar em um lugar mágico, mas porque estava experimentando algo que meus pais e minhas irmãs tentaram nos negar: a sensação de pertencimento, de realização. À noite, voltamos ao hotel exaustas, mas felizes. Enquanto minha filha dormia, voltei a olhar o celular. O grupo da família estava em silêncio agora, depois da tempestade de mensagens. Mas eu sabia que o reencontro seria inevitável. Estávamos a poucas horas de distância, no mesmo destino, cruzando os mesmos caminhos.
E, quando acontecesse, eu queria que eles vissem com os próprios olhos aquilo que sempre ignoraram, a força que nasce do desprezo, transformada em triunfo. Naquele quarto de hotel, olhando minha filha dormir profundamente, percebi que não precisava mais provar nada a ninguém. Mas, inevitavelmente, minha simples felicidade se tornaria o espelho do fracasso deles em tentar nos apagar. O dia seguinte prometia ainda mais. E, por mais que meus pais e minhas irmãs não quisessem nos ver, o destino se encarregaria de colocar todos frente a frente. O segundo dia de viagem amanheceu ensolarado, e minha filha acordou antes mesmo do despertador tocar. Ela pulou da cama animada, vestindo a camiseta com orelhinhas da Minnie e insistindo que saíssemos cedo para aproveitar cada instante. Tomei o café com calma, tentando disfarçar a ansiedade que latejava no fundo do meu peito. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, o encontro com meus pais e minhas irmãs seria inevitável. O parque era grande, mas os caminhos se cruzam quando o destino assim decide. Entramos em uma das áreas temáticas e nos deixamos levar pela magia, tiramos fotos com personagens, compramos lembrancinhas e rimos juntas em cada brinquedo. Mas então, quando estávamos na fila para um dos brinquedos mais famosos, ouvi uma voz que me fez congelar. Eu sabia. Disse minha irmã mais velha, com o mesmo tom debochado que sempre usava comigo. Olha só quem resolveu aparecer no lugar errado. Minha filha segurou forte a minha mão, como se pedisse para que fossemos embora. Eu respirei fundo e me virei. Lá estavam eles, meus pais, minhas irmãs e os filhos delas, todos vestidos com camisetas personalizadas, carregando mochilas iguais, como se fossem uma versão perfeita de uma família unida. Mas, nos olhos deles, havia apenas veneno. Esse não é lugar para vocês, disse meu pai, com frieza. Aqui não é para quem quer fingir ser o que não é, minha mãe completou. Você devia ter ficado em casa, poupando dinheiro que não tem. As crianças, sem entender nada, olhavam em silêncio, enquanto minhas irmãs riam entre si. Minha filha, envergonhada, abaixou os olhos. Aquilo me cortou o coração. Era a mesma cena de sempre, eles tentando nos diminuir, como se não tivéssemos o direito de existir no mesmo espaço que eles. Mas dessa vez, não seria como antes. Endireitei os ombros, olhei para cada um deles e falei, com calma, mas firmeza, vocês falam como se soubessem da minha vida, mas não sabem de absolutamente nada. Eu não estou aqui fingindo, nem tentando competir. Estou aqui porque posso estar. E sabem por quê? Porque eu trabalho duro, conquistei meu espaço e, hoje, sou gerente de um dos maiores bancos do Brasil. Um silêncio absoluto tomou conta do grupo. Minha irmã mais nova regalou os olhos, meu pai franziu a testa e minha mãe soltou uma risadinha nervosa. Isso é mentira, disse ela, cruzando os braços. Você nunca passou de um peso morto. Sorri. Tirei da bolsa meu crachá, que havia trazido por costume, já que sempre o guardava comigo em viagens. Mostrei a eles o nome e o cargo estampados de forma inegável. Podem rir, duvidar, mas os fatos não mudam. Meu salário é maior do que o de qualquer um aqui. Enquanto vocês passavam os últimos anos me tratando como um estorvo, eu estava construindo uma vida estável para mim e para minha filha. O choque foi imediato. Minha irmã mais velha, sempre altiva, gaguejou, isso não pode ser verdade. Pois é, respondi. A verdade dói, não é? A expressão de incredulidade deu lugar a uma mistura de raiva e inveja. Eles não aceitavam que eu, justamente eu, a rejeitada, tivesse conseguido alcançar algo maior do que qualquer um deles. Meu pai apertou os punhos, vermelho de raiva. Minha mãe desviou o olhar, incapaz de encarar a realidade. Minhas irmãs se entreolharam, murmurando entre si, como se tentassem encontrar uma explicação que tornasse minha conquista menos relevante. Você sempre quis ser melhor do que nós, disse minha irmã mais nova, com veneno na voz. Mas nunca vai ser parte dessa família, não importa o cargo que tenha. Olhei para minha filha, que agora sorria com orgulho, e então devolvi a provocação. Eu não preciso ser parte dessa família para ser feliz. A única família que importa está aqui do meu lado. Eles ficaram em silêncio. O deboche tinha se transformado em um silêncio carregado de ódio e frustração.
Eles não podiam negar o que estava diante dos olhos deles. A verdade era inegável, e isso os destruía por dentro. Saí dali de mãos dadas com minha filha, sem me importar com os olhares que queimavam nas minhas costas. Eu não precisava de mais nada, já havia provado, sem esforço, que não era quem eles sempre disseram que eu era. Eu era muito mais. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo ainda não tinha terminado. Eles não aceitariam a humilhação silenciosamente. Algo me dizia que a fúria deles ainda traria novas consequências, e eu precisaria estar preparada para enfrentá-las. Os dias seguintes na Disney foram mágicos. Minha filha acordava sempre antes do sol nascer, ansiosa para viver cada detalhe. Fizemos tudo o que ela sonhava, desde os brinquedos mais famosos até os encontros com personagens que ela adorava. Eu registrava cada momento, guardando não apenas as fotos, mas o brilho no olhar dela. Esses instantes seriam para sempre a prova de que, mesmo diante da rejeição e do desprezo, era possível construir felicidade verdadeira. Já meus pais e minhas irmãs, mesmo tentando manter a pose, não conseguiam disfarçar o incômodo. Sempre que nos encontrávamos pelos parques, lançavam olhares atravessados, cochichavam entre si ou fingiam que não nos viam. Mas o que eles não sabiam é que, por trás daquelas expressões forçadas de superioridade, havia uma preocupação que crescia a cada dia. Na penúltima noite da viagem, a verdade veio à tona. Eu e minha filha voltávamos do parque quando vimos, no lobby do hotel, um alvoroço em torno da recepção. As vozes altas eram inconfundíveis. Eram meus pais, acompanhados das minhas irmãs, discutindo com o gerente. Aproximei-me discretamente, apenas para observar. Não pode ser, dizia minha mãe, com os olhos arregalados. Revise de novo. Deve haver algum erro. Sinto muito, senhora, respondeu o gerente, educado mas firme. As despesas extras precisam ser quitadas, e a reserva do cartão já não cobre o valor total. Meu pai, vermelho de raiva, bateu a mão no balcão. Nós temos condições. É só um mal-entendido. Mas bastava olhar para perceber que não era bem assim. Pouco depois, uma das minhas irmãs deixou escapar, num sussurro audível, a frase que selava o caos: gastamos tudo da reserva de emergência na viagem, não temos mais nada. A revelação ecoou como um trovão. Eles tinham arriscado todas as economias para sustentar a imagem de uma família perfeita em férias. E agora, diante das despesas adicionais do hotel e dos custos que não haviam previsto, estavam desesperados. Foi então que perceberam minha presença. Meus pais e minhas irmãs se viraram ao mesmo tempo, e naquele instante vi em seus olhos não apenas vergonha, mas também uma súplica disfarçada. Você! Exclamou meu pai, tentando manter a autoridade. Já que está aqui, pode resolver isso para a família. Passe seu cartão para cobrir as despesas. É o mínimo que pode fazer. Minha mãe reforçou, com aquele tom de chantagem emocional que conhecia tão bem: nós somos sua família. Está vendo o que precisamos. É sua obrigação ajudar. Minhas irmãs, em uníssono, fizeram coro: exatamente. Se você realmente está tão bem de vida como disse, provará agora. Eu poderia ter me irritado, mas ao invés disso, um sorriso brotou no meu rosto. A ironia da situação era tão grande que beirava o cômico. Respirei fundo, cruzei os braços e, olhando diretamente para eles, respondi: ué, não eram vocês que diziam que eu não deveria estar em um lugar onde não poderia? Que ironia, não é mesmo? Vocês não podiam, e mesmo assim gastaram tudo nessa viagem. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Minhas palavras pesaram mais do que qualquer resposta que eles pudessem dar. Continuei: eu jamais vou dar ou emprestar dinheiro para vocês. Vocês riram de mim, desprezaram minha filha, e agora vêm exigir ajuda? Se virem. A boca da minha irmã mais velha se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Minha mãe empalideceu, e meu pai fechou os punhos com tanta força que suas mãos tremeram. Eles estavam acostumados a me ver ceder, a me encolher, a abaixar a cabeça. Só que aquela versão de mim já não existia mais. O gerente, percebendo a tensão, interveio com delicadeza: senhor, senhora, precisamos de uma solução imediata.
Se não conseguirem efetuar o pagamento, teremos que ajustar as condições da estadia. Minhas irmãs começaram a cochichar desesperadas, tentando encontrar uma saída. Mas eu apenas virei as costas, segurando a mão da minha filha. Saímos do lobby sem olhar para trás, deixando-os afogados na própria arrogância e imprudência. No caminho de volta ao quarto, minha filha perguntou baixinho: "Mãe, eles estavam brigando por dinheiro?" "Estavam, meu amor." Sorri com doçura. "Mas não é mais problema nosso." Ela concordou, confiante, e então pulou para a cama, empolgada com o que ainda viveríamos no dia seguinte. Enquanto a observava, pensei no quanto a vida é irônica. Os mesmos que sempre me acusaram de ser incapaz agora estavam implorando pelo que eu tinha conquistado. E, pela primeira vez em anos, dormi com a paz de quem sabe que não deve nada a ninguém, e que o verdadeiro valor não está em provar algo para os outros, mas em viver de acordo com a própria verdade. Na manhã seguinte, o último dia da viagem chegou com um misto de leveza e expectativa. Minha filha estava radiante, queria aproveitar cada minuto restante, correr até os brinquedos que ainda não conhecíamos e comprar lembrancinhas para os amigos da escola. Eu a acompanhava com a serenidade de quem sabia ter vencido batalhas silenciosas e profundas. Mas, no fundo, sentia que o desfecho da viagem ainda guardava algo inesperado. Quando estávamos saindo do hotel, passamos novamente pelo lobby. Meus pais e minhas irmãs estavam ali, em torno de uma mesa, discutindo com olhares abatidos e semblantes pesados. O gerente do hotel se aproximava com papéis nas mãos, explicando calmamente que, caso não conseguissem quitar as despesas, as penalidades seriam imediatas. A imagem era quase surreal. Aqueles que sempre se colocaram acima de mim, que sempre me apontaram como incapaz, agora estavam acuados, sem saída. Foi minha irmã mais nova quem me viu primeiro. O rosto dela se contraiu em uma mistura de raiva e desespero. "Você deve estar adorando isso, não é?" disparou. Respirei fundo, segurei a mão da minha filha e respondi, sem perder a calma: "Não, não estou. Adorar seria querer o mal de vocês. E eu não preciso disso. Só estou observando vocês colherem exatamente o que plantaram." Meu pai, com os olhos cheios de fúria, levantou-se e caminhou até mim. "Sua ingrata!" gritou. "Depois de tudo o que fizemos, você não consegue sequer ajudar seus próprios pais?" Olhei nos olhos dele, sem medo, e retruquei: "Depois de tudo o que vocês fizeram comigo e com a minha filha, você ainda acha que tem moral para exigir algo? Vocês nunca se importaram com a gente. Nem sequer tiveram a dignidade de tratá-la como parte da família. Agora, querem o meu dinheiro? Não. Vocês perderam qualquer direito de pedir ou esperar algo de mim." O silêncio que se seguiu foi pesado. Até as crianças deles, que brincavam por perto, pararam para observar. A máscara de perfeição começava a cair de vez, e ali estavam expostos, falidos de orgulho e de caráter. O gerente interveio novamente, dizendo que precisavam de uma decisão imediata. Meu pai voltou para a mesa, murmurando algo para minha mãe e minhas irmãs. Percebi que eles não tinham mais saída, ou encontravam alguém para ajudá-los ou teriam que lidar com as consequências de seus próprios atos. Enquanto isso, minha filha, segurando firme minha mão, sussurrou: "Mãe, vamos embora. A Disney não merece ser lembrada por causa deles." Sorri e beijei sua testa. "Você tem razão, meu amor. Nossa viagem foi perfeita porque foi só nossa." Saímos do hotel sem olhar para trás. Pegamos um táxi rumo ao aeroporto, deixando para trás não apenas Orlando, mas também o peso de anos de humilhações. Pela janela, vi os parques ficando cada vez menores, enquanto minha filha apoiava a cabeça no meu ombro e cochilava, exausta e feliz. Durante o voo de volta, pensei em como a vida havia sido irônica. Eles, que sempre me acusaram de não ter futuro, gastaram tudo o que tinham em uma tentativa de ostentar. Eu, a filha rejeitada, era a única que tinha construído uma base sólida, com estabilidade e dignidade. A vida havia mostrado, diante de todos, quem realmente sabia o valor do esforço e quem se escondia atrás de aparências. Ao desembarcar no Brasil, prometi a mim mesma que não perderia mais energia tentando ser aceita por quem nunca me valorizou.
A partir dali, minha prioridade seria minha filha, meu trabalho e nossa felicidade. Se meus pais e minhas irmãs escolhessem continuar presos à inveja e ao rancor, seria problema deles, não meu. Algumas semanas depois, soube por conhecidos que meus pais voltaram ao Brasil endividados, que precisaram vender parte do que tinham para cobrir o rombo da viagem. Minhas irmãs, revoltadas, ainda jogavam a culpa em mim, como se eu tivesse a obrigação de resolver a bagunça delas. Sorri ao ouvir isso. Era mais fácil culpar a rejeitada do que assumir os próprios erros. Mas, naquele momento, já não importava. Eu havia vencido a batalha mais difícil, a de me libertar da necessidade de aprovação. E, sobretudo, havia mostrado à minha filha que não precisamos nos curvar diante de ninguém para sermos felizes. Naquela noite, antes de dormir, minha filha me abraçou e disse: "Obrigada, mãe. Essa viagem foi o melhor presente da minha vida." E eu respondi, emocionada: "O melhor presente da minha vida é você." Adormeci em paz, sabendo que nossa história não seria lembrada pelo desprezo que sofremos, mas pela força com que transformamos dor em vitória. E, no fundo, tinha certeza de que, mesmo irados e frustrados, meus pais e minhas irmãs jamais esqueceriam a lição que a vida lhes deu. A rejeitada, afinal, era a única que sabia o que era realmente vencer. Chegamos ao fim dessa história cheia de emoção, superação e muita reflexão. E agora eu quero saber a sua opinião. Se estivesse no lugar da filha rejeitada, você teria feito o mesmo? Teria coragem de se impor diante da família e negar ajuda para aqueles que sempre te desprezaram? Conta aqui nos comentários, vou adorar saber a sua visão. E aproveita para me dizer também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque assim eu posso passar lá nos comentários e deixar um coração especial no seu recado. É a minha forma de agradecer por você estar aqui comigo até o final dessa história. Se você gostou desse enredo e se emocionou com cada detalhe, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito a fortalecer o canal e me motiva a continuar trazendo novas histórias como essa para você. Ah, e se ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum próximo capítulo cheio de reviravoltas e surpresas. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, porque tenho certeza de que muitos vão se identificar e refletir sobre as escolhas que fazemos na vida.